Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de pré-lançamento da revista Flora. A Flora é um novo canal de comunicação científica da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, e ele foi pensado para um público amplo da comunidade em geral. Inclusive, o nome da revista, Flora, foi escolhido pelo público a partir de uma votação popular. Bom, vocês sabem que a SBF Gnosia já tem uma revista científica, que é a Revista Brasileira de Farmacognosia, um periódico consolidado na área de produtos naturais, com quase 35 anos de existência, reconhecido internacionalmente pela sua qualidade. Mas a linguagem dos artigos publicados na Revista Brasileira de Farmacognosia é aquela linguagem acadêmica, técnica, mais direcionada aos pares, aos pesquisadores da área. Então, não tem um alcance tão amplo na população em geral. No entanto, hoje em dia, mais do que nunca, precisamos falar de ciência com a população. O que a gente mais observa atualmente é a crescente descrença na ciência, a desvalorização dos pesquisadores, dos cientistas, o negacionismo frente às evidências científicas, as fake news e assim por diante. Tudo isso é reflexo de várias causas, mas uma delas é a falta de uma educação científica, falta de acesso ao conhecimento científico, do reconhecimento da importância da ciência em nossas vidas. Então, nesse contexto, vem a divulgação científica, que é hoje em dia uma obrigação, eu diria assim, das instituições, dos pesquisadores, das sociedades científicas. A gente precisa sair dos muros da universidade e dos institutos de pesquisa e conversar com a população em geral. Então, diante do anseio da nossa comunidade acadêmica e dos nossos sócios, que buscavam um lugar para publicar as suas ações de extensão universitária, os debates sobre ensino em farmacognosia, divulgação das pesquisas numa linguagem mais fácil, é aí que surge a Flora. Essa revista ela é resultado de meses de trabalho árduo da diretoria, que engloba os diretores propriamente ditos e os coordenadores regionais da SBF Gnosia. E a Flora ela vem também para resgatar um histórico dentro da SBF Gnosia. Lá nos anos 80, havia um veículo mais ou menos semelhante, embora mais simples, chamado Informe SBF. Então, agora, com a Flora, a gente retoma esse projeto antigo. E para mostrar para vocês o que vocês vão encontrar na segunda-feira, no dia 23 de novembro, que é quando vocês vão ter acesso à revista de forma integral, no site da revista, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, alguns trechos da revista, para ver o que vocês vão encontrar. Então, vejam, nós temos a capa da revista, nós temos várias sessões dentro dessa revista, né, que nós já divulgamos no Instagram. Nós vamos ter artigos de pesquisa, de extensão, vamos falar sempre de uma planta medicinal nativa, experimentos, biografia, vamos trazer sempre uma biografia de um pesquisador da área de gnosia que marcou história, vamos falar de ensino de farmacognosia, né? Então vocês podem ver que essa revista, apesar dela ser totalmente digital, a gente não vai fazer impressão, ela vai ter uma carinha, uma formatação de revista mesmo, a gente fez questão de manter isso para tornar, assim, mais materializável, algo mais com cara de revista mesmo. Tá? Então, no dia 23 de novembro, todos vocês vão poder baixar a revista na íntegra no site. A gente vai divulgar todos os links nas redes sociais e por e-mail, então fiquem atentos. Bom, sem mais delongas, né, eu tenho o maior prazer em receber hoje, aqui para essa live de pré-lançamento, uma das autoras do nosso primeiro artigo, o artigo de capa, que é a Rafaela Campostrini Forza. Então, boa noite, Rafaela, seja muito bem-vinda. Boa noite, Leopoldo. Um grande prazer te receber aqui. Pessoal, a Rafaela é pesquisadora titular do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e coordenadora dos projetos Reflora, do Jardim Botânico, e Flora do Brasil Monografada 2020, além, né, de contribuir ativamente com o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio. Então, Rafaela, para a gente começar esse bate-papo, eu vou ler um trecho do seu artigo de capa, né, na verdade, o trecho que abre o texto, e daí depois a gente começa a conversar. Então, assim, você escreve no primeiro parágrafo que sem plantas não há vida. Saboreamos rotineiramente o feijão e o arroz misturados na farinha de mandioca e arrematamos com laranja, banana ou melancia. Muito apreciado pela população do Brasil Central é o famoso arroz com pequi, ou típico dos maranhenses, o arroz de cuchá feito com vinagreira.
Já o açaí, apreciadíssimo por moradores da Amazônia, extrapolou sua região de origem e conquistou todo o Brasil, sendo cantado em verso e prosa por Djavan na música homônima. O amendoim é um tira-gosto sempre presente, muitas vezes acompanhado por suco de caju ou refrigerante de guaraná. Temos ainda o chimarrão e o tererê feitos de erva mate, fiéis companheiros dos gaúchos e pantaneiros. E daí você segue citando várias outras plantas que são muito importantes na vida do brasileiro, e daí você termina assim, que em quase todas as atividades de nossas vidas e nos diferentes segmentos das artes, as plantas se fazem presentes, muitas delas oriundas de diferentes partes do planeta. E daí você fecha com uma pergunta, mas o que realmente sabemos a respeito da flora nativa do Brasil? E eu te faço uma outra pergunta, o que nós não sabemos sobre a flora do Brasil? Boa noite, então. Eu agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui no pré-lançamento da revista, e eu espero poder honrar esse convite. Então, o que nós não sabemos muito, né? Bastante, mas nós também já avançamos muito e sabemos bastante, e sabemos aonde não sabemos, o que é bastante importante para os cientistas seguirem em frente. Então, sabemos que a nossa biodiversidade de plantas é a maior do planeta. Até 10, 15 anos atrás, a gente já tinha essas estimativas, mas a gente tinha números muitos por estimativa, né? Então, a gente estimava esses números. Hoje, a gente está mais perto de saber qual a real diversidade das plantas no solo brasileiro, assim. Mas também estamos distantes de saber a totalidade. Então, quando a gente fala assim, a gente sabe muito, a gente sabe, como cientistas, o que está formalmente catalogado. Acho que é importante a gente diferenciar, né? Então, o que a gente tem hoje é o que está formalmente catalogado pelos cientistas. Quantas espécies, onde elas estão. Mas nós sabemos que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, pelo que não está catalogado pela ciência, né? E é esse o nosso grande desafio, realmente, né? E é interessante que a população não conhece as plantas nativas, né? Se a gente for na rua e fazer um levantamento, provavelmente a maioria vai citar só plantas estrangeiras, né? A maioria das plantas serão exóticas, né? Por que isso? Você tem alguma ideia? É por isso que a gente começa, assim, esse artigo foi bastante interessante da gente desenvolver, eu e os colaboradores que o escreveram, né? Porque a gente quis começar com as plantas comuns da vida das pessoas, porque planta é diferente de animais, né? A planta está tão intrínseco na nossa existência que a gente já não lembra mais que elas existem. Sabe quando uma coisa fica muito comum na sua vida, que você nem lembra mais que aquilo faz parte da sua vida? Você não dá mais a importância que aquilo tem, porque é tão comum, e eu acho que com as plantas aconteceu isso com a humanidade. Então, as roupas que a gente veste são feitas de planta, mas ninguém lembra disso. É muito engraçado, né? Algodão é uma planta. O que a gente come, assim, olha na mesa, a porcentagem do que você tem na mesa, quanto dessa porcentagem é de planta e não de origem animal? É muito maior, né? O número de espécies que a gente utiliza na nossa vida é muito maior dentre as plantas do que dentre os animais. Porém, nós somos muito mais afeitos aos animais. A gente tem muito mais empatia pelos animais, a gente é muito mais grato aos animais, né? Então, por uma série de questões, assim. Mas a pergunta que você me fez de por que a gente... A maioria... Sim, tem várias pesquisas que mostram isso, né? Quando você pergunta para uma pessoa quais são as plantas nativas do Brasil, elas te listam um monte, nenhuma delas é nativa. A jaca, a manga. É muito impressionante isso, né? A própria banana, café. Banana, café. Então, as pessoas vão listando assim, um monte de planta útil na vida delas, os temperos quase todos, né? As verduras quase todas, quase nada disso é nativo da nossa flora.
Mas as pessoas acham que é nativo, porque elas usam tanto, né? São plantas que estão na nossa cultura alimentar e há muitos séculos. Então, e eu acho que existe um distanciamento continuamos achando que o que não é nativo é melhor. Então, assim, a gente tem muita dificuldade de introduzir na alimentação plantas nativas, frutas nativas principalmente. Eu acho o açaí um exemplo de vitória, assim, né? O açaí é uma fruta nativa da Amazônia e que todos hoje em dia conhecem, sabem quem é o açaí, sabem quem... Por isso que a gente bota ele no nosso artigo, né? Porque, para mim, ele é muito simbólico, assim. Como é possível você introduzir uma planta que é de um conhecimento regional, de alimentação regional, na alimentação de um país inteiro, e até do mundo, na verdade. O açaí ganhou o mundo, né? Então, acho que falta conhecimento mesmo, assim, e essa globalização é uma globalização massificada, né? Porque não é uma globalização de você conhecer o que o seu vizinho se alimenta, que mora no norte, que mora no nordeste, que mora no sul, e essas plantas se difundirem na vida das pessoas, sabe, Leopoldo? Tem um status quo, assim, muito estabelecido, e a gente não consegue ultrapassar isso, né? A gente come sempre as mesmas coisas, tem que vencer uma fome ou usa, não importa, né? E durante muito tempo isso suplantou toda a nossa herança, né, cultural e esse patrimônio da biodiversidade, então, as nossas próprias plantas, e agora a gente está tendo esse resgate, inclusive resgatando os registros dos naturalistas que vieram para cá, a gente começa a perceber, né, os usos, não só medicinais, mas, enfim, para várias finalidades das plantas, né, então a gente começa a perceber como foi sendo suplantado, né, esse conhecimento em detrimento dessas plantas exóticas. É quase um conhecimento pasteurizado, né? Assim, você colocou, assim, meia dúzia de plantas na vida das pessoas e as outras foram sumindo, assim, as plantas que os ameríndios ou que as populações mais antigas do Brasil... Tem um fator da urbanização também, né, Leopoldo, eu acho. O distanciamento humano do natural, assim. Eu acho que as pessoas que moravam na roça, há 20, 30 anos atrás, elas conheciam mais as plantas nativas e usufruíam dessas plantas, assim. A gente tem perdido muito mais isso, eu acho, com a urbanização também, o que é uma tristeza, né? Agora surge esse movimento das punks, né? Isso é super interessante de começar a olhar para outras plantas que não são, vamos dizer assim, usuais, né? Mas, por outro lado, a gente também tem exemplos muito marcantes, mas aí tem o exemplo, mas as pessoas não sabem que essa planta é nativa, é o caju. O caju é uma planta nativa do Brasil. Todo mundo consome caju, todo mundo adora caju, mas se você perguntar para as pessoas, elas não sabem que caju é uma espécie que cresce naturalmente no Nordeste brasileiro. Então, é uma cegueira botânica, né? Os botânicos costumam usar esse termo, assim. Se você passa por vamos usar um exemplo. Se você está andando num parque nacional e você visualiza uma ave muito diferente, aquilo é um alvoroço. Você está andando no meio de um monte de plantas super diferente e ninguém se importa. Entende? Assim, é uma relação muito diferente com as plantas. E eu acho que a gente precisa mudar isso, criar empatia pelos vegetais, porque sem plantas não há vida nesse planeta, não da forma que a gente conhece. Ô, Rafaela, daí você fala também no teu artigo de capa um pouquinho sobre os viajantes, os exploradores, né? Então, após o descobrimento do Brasil, muitos desses naturalistas, a gente tem vários para citar, né? Então, Mark Graf, Piso, Veloso, vários, né? Percorreram o país e descreveram as riquezas naturais do Brasil. Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância desses registros iniciais para a compreensão do tamanho da nossa biodiversidade. Porque o Brasil foi descoberto, os estrangeiros começaram a explorar e, inclusive, gerar riqueza para a Europa e para suas coroas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco desse movimento paradoxal. Registravam, mas, ao mesmo tempo, exploravam para as coroas, né? Eu acho que esse começo de exploração, ele é bastante, assim,
bastante incipiente comparado com outros países colônia, inclusive. Apesar da gente ter esses naturalistas muito marcantes no começo da colonização, a gente tem que lembrar que o Brasil tinha os portos fechados. Então, poucos naturalistas, por exemplo, Humboldt não pôde entrar no Brasil. Ele entrou porque ele não sabia bem onde ele estava, porque imagina as fronteiras da Venezuela, da Colômbia, do Brasil naquela época, né? Mas, assim, ele não teve autorização da coroa portuguesa para entrar no território brasileiro. Então, muitos dos viajantes que passaram pela América Espanhola não tinham essa autorização para entrar no território brasileiro, por causa da coroa portuguesa defendendo seus interesses. Os poucos que conseguiram, né, Alexandre Ferreira, o Piso, eles registraram essa biodiversidade, mas, assim, eu sei que algumas pessoas não gostam muito disso, na minha opinião, de forma muito básica ainda, sem um rigor científico, porque o Brasil, inclusive, não tinha essa tradição. O Ferreira foi bastante importante na viagem que ele fez para a Amazônia. O Veloso, para mim, é um marco. Foi a primeira obra de flora feita no território brasileiro, a Flora Fluminense é um marco de nascimento de ciência botânica feita no Brasil, né? E a gente tem muito pouco, a gente tende muito pouco a valorizar, porque a obra do Frei Veloso, ela durante muito tempo foi negligenciada, sabe, Leopoldo? Em detrimento de outras obras que eram feitas na Europa. E as pessoas têm que corrigir um olhar, assim, porque toda vez que você olha para uma obra, você tem que olhar para o tempo que aquela obra foi feita, para o momento histórico que aquela obra foi feita. Esse olhar do século XX, do século XXI, sobre uma obra do século XVII, XVIII, tem que ter essa perspectiva, senão você comete muitos enganos grosseiros, de falar, mas isso é muito ruim, essa ilustração é muito mal feita. Né? Tem que pensar no aparelho óptico que a pessoa tinha na época, a literatura que a pessoa tinha na época. Você não pode falar assim de uma obra que foi feita em outro momento de um país colônia, ainda colônia, ou saindo da... Né? Então, mas o grande marco, realmente, na nossa história botânica, é a vinda da princesa Leopoldina para casar com Pedro I, assim. Isso realmente mudou a história da botânica nesse país. Eu não tenho a menor dúvida disso. Quando ela vem com a missão austríaca e traz uma série de naturalistas junto com ela, e isso, a botânica floresceu, mas feita por europeus. Mas, pelo menos, a gente teve uma sistematização da catalogação. Nessa época, a gente começa a ter mais sistematização. A ciência já tinha avançado e a gente começa a ter mais sistematização dos dados, assim, sabe? Mas esses naturalistas foram heróis, assim, eu tenho uma admiração profunda por eles, profunda. Quando você olha os mapas desses viajantes, por onde eles tiveram coragem de andar, num país ainda inexplorado, né? Perigoso mesmo, correndo risco de vida, assim. Então, é uma parte da nossa história que a gente tem que ter muito orgulho dela, assim, mesmo com naturalistas estrangeiros fazendo isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que, também não pode... Essas pessoas eram cientistas que estavam catalogando a flora brasileira numa época que a gente não tinha tradição científica no Brasil, né? Isso mudou no século passado, basicamente, na botânica, né? E um desses botânicos, talvez o mais importante que veio na comitiva da Leopoldina foi o von Martius, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele. Qual a importância dele? Ele está na minha casa. Essas são duas ilustrações da flora brasiliensis, assim. Então, o Martius, a flora brasiliensis e o Martius é um marco, assim, único, que eu gostaria muito que a população em geral conhecessem, assim, sabe? Nós fomos o primeiro país do mundo a ter uma flora mega diversa, com muita coisa, né? Catalogada de forma sistemática, e até começo dos anos 2000, Leopoldo, essa ainda era a maior flora feita no mundo.
É uma coisa muito impressionante essa obra, e com rigor de qualidade, e com desenhos e com ilustrações, as tábulas da flora brasiliense são algo fora do comum, assim, de qualidade e de representar a natureza brasileira de fato. E o Márcio foi fundamental nisso, assim, porque quando ele ficou 3 anos no Brasil, viajando, quase 10 mil quilômetros, ele e o Spix, né? E tiveram outros naturalistas que vieram na comitiva e eles se separaram no Brasil. Eles tinham um problema de relacionamento, os cientistas, né, tiveram alguns probleminhas de relacionamento e foram se espalhando pelo território brasileiro. E Márcio e Spix andaram por volta de 10 mil quilômetros por 3 anos, em lugares impensáveis para a época, na verdade, em alguns lugares impensáveis até hoje, né? Eles foram na divisa da Colômbia, eles adentraram o território colombiano subindo o Amazonas, por exemplo, porque eles não sabiam que estavam entrando no território colombiano, inclusive, não tinham muita certeza disso. Então, assim, é um marco único na nossa vida acadêmica, e eu acho que a gente deveria explorar isso, explorar no bom sentido, assim, os brasileiros deveriam conhecer que nós temos uma obra dessa, que foi financiada, inclusive, pela monarquia brasileira. Pedro II ajudou a financiar essa obra, né? Ele mandava do seu espólio pessoal, todos os anos. Ela foi impressa por 60 anos. O Márcio morreu e ela continuou sendo editada. E o nosso monarca enviava recursos anualmente para que ela continuasse sendo elaborada. Então, ela tem muito simbolismo, assim, né, de um país que estava catalogando a sua flora, com um monarca que apoiava. Essa comitiva veio com a princesa Leopoldina para casar com outro monarca. Então, ela pode nos mostrar muito do que já fomos como nação também, em algum momento, assim, sabe? Não é só como uma obra de botânica, mas de um país que começou a ter tradição científica há mais tempo, porque tinha um imperador que acreditava na ciência. Né? Pedro II era um grande intelectual que defendia as artes e as ciências bastante veementemente. Então, por isso que a Flora Brasiliensis é um produto tão importante. Assim, na minha opinião, ela tem uma importância histórica também, né? Não só de monografia de plantas. Rafaela, no seu artigo, você fala um pouco sobre a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que foi estabelecida na ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. E desde aquela época, então, começou-se a pensar na questão da perda da biodiversidade, né? Eu queria te perguntar, assim, na tua opinião, se a partir de 92 em diante, você, a partir da convenção, né, da diversidade biológica, você acha que teve algum impacto palpável em relação à preservação do meio ambiente ou não? E qual foi a importância dessa convenção e as ações que derivaram dela? Eu acho que ela foi fundamental, assim, para o nosso entendimento de humanidade. Se você perguntar, nós conseguimos deter a perda de biodiversidade? Não. O mundo está aí, a gente não está conseguindo deter a perda de biodiversidade. Mas a CDB, a Convenção da Diversidade Biológica, ela nos deu voz. A gente mostra para a humanidade, através da CDB e através das metas e dos documentos assinados, o que a gente deveria fazer como nação. As nações do mundo, né? São centenas de signatários, né? A CDB pertence da ONU, então ela organizou os nossos objetivos de quem quer conservar a biodiversidade do planeta. E eu gosto muito de uma coisa chamada Estratégia Global para a Conservação das Plantas, que faz parte da CDB, né? Mas que é focado nas plantas. E é da GSPC que vem essa frase, né? É o nosso lema dessa década, sem plantas não há vida. Vem da GSPC. É um alerta para as pessoas. Então, assim, e
a GSPC, ela estabelece metas a serem alcançadas pelos países para tentar evitar a perda da biodiversidade. Então, as nações que estão comprometidas com isso, elas tentam trabalhando para tentar alcançar essas metas. Um ponto importante também é que biodiversidade, até 1992, eu não sou tão velha assim, mas se você olhar 92, eu estava entrando na faculdade. Então, se você olhar os textos anteriores e o material de divulgação, ninguém usava essa palavra com tanta naturalidade. A palavra tem que existir, tem que ganhar vida nas pessoas para você começar a comover as pessoas. Então, biodiversidade, devastação, perda, né? São palavras-chave no nosso momento de humanidade, no nosso momento atual. E a CDB trouxe essas palavras para a luz. Todo mundo hoje em dia, ou muita gente sabe o que significa a palavra biodiversidade. Até 30 anos atrás, ninguém sabia disso. Então, essas convenções internacionais, para mim, são valiosíssimas. Valiosíssimas, porque você traz o peso das nações para cumprir metas estabelecidas, assim. Eu acho muito importante isso, muito importante, Leopoldo. Você pode falar assim, ela não deteve a perda de biodiversidade, mas a gente conseguiu avançar em muito e ganhar muitos aliados que hoje entendem o que é biodiversidade, que há 30 anos isso não era possível. Só os cientistas sabiam disso. Hoje a gente tem uma parte da população que sabe o que é biodiversidade, né? E que nos ajuda a defender essa biodiversidade. E como é importante o papel das agendas políticas, né, dos governos, né? A gente está vendo nitidamente um retrocesso muito grande, né, nos avanços que tivemos nos últimos anos, e agora a gente está percebendo um retrocesso aí nítido, né? Eu acho que nós estamos... os cientistas estão alertando isso, né? A humanidade... a gente está perdendo time. Não tem mais muito tempo. Não tem mais muito tempo para deter a extinção altíssima de espécies. Não tem mais muito tempo para deter as mudanças climáticas. Então, assim, para mim é muito assustador, sabe, Leopoldo, ver a gente fazendo muito pouco, assim, muito pouco. Os países, as pessoas, a humanidade como um todo. Eu não sei como motivar as pessoas. A gente tem que mudar de postura com a biodiversidade. Assim, a gente está extinguindo o nosso maior patrimônio, né? Para as futuras gerações, para nós. Então, para a nossa vida melhorar, né? Para a gente ter uma vida melhor, uma sociedade mais justa, a nossa biodiversidade é um caminho, e é um bom caminho, né? Manter essa biodiversidade é um bom caminho. Floresta em pé. Fazer as pessoas terem uma vida decente a partir da floresta em pé, não na floresta no chão. Esse é meu maior sonho de vida, assim. Eu não quero que as pessoas deixem a floresta em pé e não tenham o que comer. Não é isso. Eu quero que as pessoas tenham o que comer, tenham qualidade de vida a partir da floresta em pé. Eu acho que essa tem que ser a nossa voz, a nossa luta, assim, sabe? Biodiversidade não traz pobreza. A Amazônia não tem baixo IDH porque a floresta está em pé. Existe uma desigualdade de distribuição dos recursos nesse país. Não é a floresta que nos traz prejuízo. A floresta só nos traz benefício. O cerrado, a Amazônia, os nossos biomas, né? Só que a gente tem que olhar para eles de outra forma. Essa coisa usurpar da humanidade, sabe? Do ser humano de tirar. A gente tem que... Essa ideia de que é uma fonte inesgotável, que nunca vai acabar, ou que depois vai ter algo que substitua, né, aquela fonte. Exatamente. Realmente é a tal da educação ambiental que a gente fala, educação científica, né, educação política, que as pessoas não têm, né? Acho que é isso que está faltando. Então, assim, é por isso que a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo, que as revistas de divulgação precisam existir. A gente precisa de aliados que entendam o que é a ciência, o que é a biodiversidade. A ciência sozinha não vai conseguir.
nós cientistas sozinhos não vamos conseguir. Então, a gente precisa das pessoas entendendo e tendo acesso ao conhecimento para tomarem as suas decisões, né? De forma mais acertada. Uhum. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para fazer para a Rafaela, escrevam aqui no chat, tá? Que a gente vai passar para ela e fazer um debate. Rafaela, dentro dessas metas que você mencionou aí, né? Da Convenção da Diversidade Biológica e tudo mais, a Flora do Brasil 2020 surgiu aí ou não? Como é que foi a origem desse projeto? Foi uma loucura, uma insanidade em algum momento da vida. Não, então, o Jardim Botânico, assim, os países signatários, quando eles assinam os protocolos e os compromissos internacionais, normalmente quem faz isso, no caso do Brasil, é o Ministério das Relações Exteriores, e aí ele tem os ministérios correlatos, vamos dizer assim, que botam em prática essas metas que a gente tem que atingir como governo, como nação, né? Mas quem negocia isso sempre é o Ministério das Relações Exteriores, que vai nessas convenções, que tem representação. No caso da Convenção da Diversidade Biológica, parte dessas metas estava a cargo do Ministério do Meio Ambiente. E o Jardim é um órgão, uma autarquia pública federal, o Jardim Botânico do Rio, vinculado ao MMA, né? E aí, mais ou menos em 2008, o Braulio Dias, que até então trabalhava no Ministério, depois ele virou presidente da CDB, né? Nós já tivemos um brasileiro à frente da CDB, para quem não sabe, esse é um motivo de muito orgulho. Ele conduziu com maestria a CDB por uns anos, e na época ele estava no Ministério, ele enxergou no Jardim Botânico um órgão que poderia ajudar no cumprimento dessas metas, por ser uma instituição de pesquisa em plantas, federal e vinculada ao Ministério. E aí nós ficamos com a atribuição, em 2008, de coordenar 2 das 10 metas, que para 2010 era a lista de espécies, uma lista simples de espécies que ocorria no território brasileiro, e a avaliação de risco das espécies brasileiras, que é o CNC Flora que faz, que é o Centro Nacional de Conservação da Flora, que é uma instância do Jardim Botânico. Então, essas 2 metas são diretamente atribuições do Jardim Botânico coordenar isso. Por isso que isso veio parar na minha mão, entre aspas. E aí o meu diretor, na época, me convidou para coordenar, e aí a gente montou um comitê gestor. Então, eu sou uma coordenadora, mas a gente tem mais 30 taxonomistas que fazem parte do comitê gestor, que são oriundos de diferentes instituições do território brasileiro, bastante distribuído no território, para a gente ter representação de todo o território. E, para 2010, a gente conseguiu cumprir a meta de entregar uma lista de espécies. E a convenção, ela revisou a meta para 2020, que era ter uma flora do mundo. Ou seja, as plantas deveriam estar descritas, ilustradas, com um conhecimento mais avançado do que uma lista. E o projeto Flora do Mundo está em andamento, e assim como o Flora do Brasil. Uma das formas da gente se entender nessas metas é cada nação ficar responsável pelo seu pacote. E aí você junta tudo isso no final. Então, os nossos dados são completamente integrados com a Flora do Mundo, mas nós somos responsáveis pela Flora do Brasil. Então, foi assim que nasceu o projeto. Assim, essa é a história de origem dele. Ao longo dos anos, a gente foi ganhando dezenas, na verdade, hoje a gente tem centenas de colaboradores, né? São quase 1.000 taxonomistas, 1.000 cientistas trabalhando em rede. Nós somos a maior rede de biodiversidade, provavelmente, ativa no Brasil hoje, para atingir essa meta até o final desse ano. Falta pouco. Pois é, isso que eu ia te perguntar, o 2020 está aqui agora, né? Está acabando. E vão conseguir a meta ou... Vamos conseguir. Qual a porcentagem assim, de conclusão? Como é que está? Vamos conseguir em parte, Leopoldo. É uma flora muito grande, que falta taxonomistas em alguns grupos. Então, algas e fungos, por exemplo, a gente está bem longe de atingir a meta, porque são grupos que têm
um número bastante reduzido de taxonomistas, então a gente precisa capacitar mais taxonomistas nesses grupos, que não são grupos, né, vários grupos, mas para samambaias, para briófitas, para gimnospermas, provavelmente a gente consegue fechar tudo, todas as monografias prontas. E para angiospermas, o nosso plano é atingir, que é o maior grupo, com, sei lá, beirando 35 mil espécies, 36 mil espécies. A gente espera chegar a 80% das espécies descritas e com chaves e ilustrações para agora no final do ano. A gente está indo bem. Então, e depois disso tem outra meta ou acaba por aí? Assim, a GSPC, a CDB, está revendo as metas para a próxima década. Sim, esse documento ainda não está publicado, mas existe um conjunto de cientistas no mundo revendo as metas. Mas a nossa meta da Flora do Brasil, a gente vai seguir, porque como a gente não vai conseguir concluir todas as monografias e continuamos publicando muitas espécies novas e ainda temos muitas áreas pouco conhecidas no Brasil, a gente tem que seguir, pode não se chamar Flora do Brasil 2020, porque 2020 vai acabar, mas a gente tem que traçar novos objetivos e seguir em frente, porque tem mais uma década aí, a gente tem que se desenhar para esses próximos passos. A gente tem que manter a nossa base de dados, ela, só esse ano, a Flora do Brasil Online, só esse ano ela já bateu quase 200 mil usuários únicos. Então, a gente precisa manter ela sempre atualizada, porque ela virou uma fonte de consulta ampla para muitas coisas no Brasil, que a gente nem conhece direito, na verdade, a gente nem sabe quem são tantos usuários, assim. Ela ganhou uma dimensão que a gente nem conhece todas elas. Então, a gente vai precisar manter isso atualizado, entendeu, Leopoldo? Atualmente, o Brasil descreve, há cerca de 12 anos, a gente é o país que mais descreve, olha só que coincidência, né? Desde 2008, a gente é o país que mais descreve espécies novas no mundo de plantas. A média são 200 espécies por ano. Então, essas espécies vão ter que continuar entrando no site. A gente vai ter que continuar atualizando, porque a gente continua descrevendo espécies novas. Então, a gente vai continuar. Vai seguir fazendo. E com essa perda da biodiversidade, eu imagino que tem plantas que desapareceram, né? Que nem chegaram a ser descritas e sumiram. Não, né? A gente acredita nisso, com certeza. Assim, é bem provável que perdemos plantas com distribuição restrita, com um ambiente muito específico. Esses séculos de devastação do território, essa forma de desenvolvimento do Brasil, com certeza levou a gente a perder muita biodiversidade. A gente ainda tem muita biodiversidade, então, nós já perdemos, então vamos deixar o resto ser perdido. Não, nós temos que deter a perda, porque a gente já perdeu e não pode continuar perdendo. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar, assim, quando a gente destruiu a floresta atlântica, a gente continua destruindo, mas quando a gente destruiu ela muito, a gente tinha pouco conhecimento das consequências, o mundo era outro, vamos dizer assim, né? A gente tinha menos conhecimento dos impactos dessa destruição. No século XIX, no século XVIII. Ok, então, esse é um passivo que a gente tem que restaurar porque a gente perdeu. E o único caminho para a floresta atlântica é a restauração agora. Tem que parar de desmatar e restaurar ela, né? Porque a gente cometeu um erro histórico. O que mais me incomoda é cometer um erro atual. É continuar no mesmo modelo e fazer isso com a floresta amazônica, por exemplo. E fazer a mesma coisa com o cerrado, ou com a caatinga, ou com qualquer um dos nossos biomas. Aprender com os erros é uma qualidade humana, deveria ser. E eu não vejo isso na gente, na nossa nação, assim, sabe? Nós não queremos mais um modelo que foi desenvolvido na floresta atlântica. A gente quer outro modelo para a Amazônia. Isso que eu acho que a gente tem que pensar.
restaurar a Mata Atlântica, porque a gente foi cruel com essa floresta, a floresta mais rica do mundo, né? É o lugar do Brasil com o maior número de espécies descritas, pelo menos, porque a gente nem conhece a Amazônia para dizer o quanto tem na Amazônia. E, assim, para mim é dolorido, é muito dolorido. Porque os meus avós, Leopoldo, eu sou neta de imigrantes. Os meus avós destruíram a floresta atlântica. Eu sou capixaba e neta de italianos. Os meus avós, eles foram convidados a fazer isso, né? Era uma forma de colonização e de... Mas isso foi há 100 anos atrás, né? Ok, há 100 anos atrás foi assim que foi feito. Eu sempre falo, né, que eu tenho uma dívida, um passivo, que eu tenho que lutar muito pela conservação das plantas nesse país, por tudo que a minha família fez historicamente, assim, sabe? E provavelmente foi graças a troncos de floresta que eu consegui ter uma vida boa nas gerações seguintes da minha família. Então, eu tenho que falar muito para as pessoas, eu tenho que tentar muito comover as pessoas para a gente mudar o modelo, porque eu carrego isso na minha história. Na colonização do Pará, a mesma coisa, parte da minha família mudou para o Pará, na década de 70, para começar a abrir a floresta amazônica. Mas, da década de 70 para cá, tanta coisa mudou, né? A gente tem tanto mais conhecimento do quão prejuízo é essa perda de biodiversidade para o planeta, para as nossas vidas, para o clima, para as espécies. Então, assim, a gente tem que mudar esse padrão, não pode se conformar, porque sempre foi assim, e assim será. E assim é o próximo passo, e assim vai o nosso próximo bioma ser devastado. Eu não consigo me conformar com isso, sabe, Leopoldo? Uhum. Para mim é muito duro, assim, muito duro ver isso. Acho que para todos nós, né, que temos essa consciência, né? Rafael, eu queria te perguntar uma curiosidade. Você falou da flora do mundo que está em andamento e que está tendo bons resultados, mas daí me surgiu uma dúvida, assim, vocês conversam entre si, os países? Porque, assim, tem países que têm floras minúsculas, né, e outros gigantescos que enfrentam os mesmos desafios que o Brasil aí na sua catalogação. Como é que é essa relação e que países estão mais à frente, outros estão mais atrasados? Como é que está isso? Eu gosto muito... obrigada pela sua pergunta, porque eu gosto muito de falar isso, porque, assim, a gente sempre é o patinho feio das histórias, né? O Brasil, assim. A gente tem um problema de autoestima e, cara, a gente é o exemplo para o mundo na flora. Assim, a gente é o país mais adiantado fazendo isso. Uau. A gente é o país que tem o sistema mais inovador para fazer isso online, né? Porque a flora é toda feita online, em rede. Então, os 1000 taxonomistas que trabalham cada um no seu lugar. Assim, nessa pandemia, então, aí que cada um ficou na sua casa trabalhando. E o Brasil é sempre, em todas as reuniões que a gente participa da Flora do Mundo, assim, e nas reuniões dos congressos internacionais de botânica, o Brasil é enaltecido pela sua capacidade de estar fazendo a sua flora, em grande parte com botânicos nacionais, isso tem que ser dito também, porque outros países, especialmente africanos, ou de alguns países latino-americanos, muitas das monografias foram feitas pelo hemisfério norte, né? Tem 3 países no hemisfério sul que se destacam: a Austrália, a África do Sul e o Brasil, que estão conseguindo, com a sua capacidade instalada, lógico, colaboração, né? A gente tem, por exemplo, nós temos 40 argentinos, botânicos argentinos que trabalham na flora do Brasil. Veja, eu não quero fazer um discurso barrista, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa capacidade instalada é capaz de levar esse projeto adiante. A despeito do que o Brasil faz com a ciência, nós estamos sobrevivendo e somos capazes de ser um exemplo, um orgulho da comunidade internacional botânica,
Todo mundo vai falar, nossa, o Brasil está conseguindo, olha o Brasil. Então, assim, isso é um motivo de muito orgulho para a gente, sabe, Leopoldo? Como cientista, como botânicos. Uhum. É legal. Nossa, é legal eu não sabia. Falar isso, né? Não, é um orgulho realmente. Muito legal essa informação. E uma outra coisa que eu queria te perguntar como é que funciona o trabalho? Então, nós somos o país. Então, quando a gente faz as análises estatísticas da flora do mundo, nós somos o país que mais contribui com dados para a flora do mundo. Nós somos o país mais organizado em fornecimento de dados para a flora do mundo. Olha que coisa. Até a Marli, Morim, colocou uma frase, né? Ironia do destino. O país que tanto tem destruído a sua flora é o país número 1 de exemplo de flora monografada. Exatamente. Orgulho. Eu queria te perguntar, assim, como é que funciona o trabalho em si, né? Então, quando o taxonomista é incluído na equipe, no projeto, é convidado, como é que funciona o trabalho? O que ele faz inicialmente até o final, assim? Então, os taxonomistas, a gente é bastante democrático, então a gente não convida, a gente abriu para que todo mundo que se sentisse apto, que fosse um taxonomista, isso sim, mas que se sentisse apto para monografar um grupo, que ele mandasse uma proposta. Essa proposta é avaliada por esse comitê gestor, e se tiver tudo dentro dos normalidade, a gente inclui a pessoa na iniciativa. Então, o nosso botânico mais jovem tem 21 anos, o nosso botânico mais idoso tem 92. Que legal. Que legal. E, assim, nós temos uma diversidade altíssima, então a gente é super inclusivo, todas as regiões do país. Grande parte das instituições são públicas, porque a maioria das pessoas que trabalham está sediada em instituições públicas. A nossa força de trabalho é muito voltada nos pós-graduandos. Sempre tem alguém com iniciação científica que começa a ser treinado também, né? A gente não deixa uma iniciação científica fazer sozinho. A iniciação científica, ele precisa do orientador dele para ficar ali monitorando, mas a gente não exclui porque é uma iniciação científica. A gente só pede uma supervisão do orientador para colocar os dados no sistema. Então, depois que essa pessoa é aprovada, ela ganha um login e uma senha. O sistema é todo estruturado numa árvore taxonômica, então, angiosperma, família, gênero, espécies, variedades, subespécies. O login de cada usuário só dá acesso para o ramo que ele é especialista. Então, eu trabalho com bromeliácea, o meu login só me deixa alterar os dados em bromeliácea. Eu não posso alterar um dado lá nas leguminosas. Eu posso ver o trabalho dos outros, mas eu não posso alterar o trabalho dos outros. E aí, essa pessoa que está responsável por aquele grupo, ela tem autonomia para tomar as decisões dela. O sistema, ele é muito bem estruturado seguindo as regras nomenclaturais do Código Internacional de Nomenclatura Botânica, de algas e fungos. Então, ele não te deixa cometer erros, porque ele trava, fala, essa ação não é possível, mas a pessoa tem autonomia para adotar os seus conceitos de espécie, sinonímia, quem é sinônimo de quem. E aí, dentro do sistema, tem duas abas, né? Uma que é chamada morfologia, onde a pessoa descreve a planta, e a outra que é chamada nomenclatura, distribuição geográfica, que são só campos controlados, na maioria das vezes. Então, por exemplo, ela escolhe qual bioma. Tem lá as opções dos 6 biomas, 6 caixinhas, e ela tem que marcar em qual bioma aquela planta ocorre. Ela não pode inventar um bioma. Então, o que dá para ser por campos controlados é por campo controlado. Mas a parte de descrição, a gente tem muitas descrições livres. A gente tem também campos controlados para as descrições, porque a gente botou um dicionário
hoje ele deve estar com, sei lá, nem lembro mais, 6.000 termos, 8.000 termos, em espanhol, português e inglês. E as pessoas têm que fazer descrições por campos controlados para a gente poder navegar nas 3 línguas, pelo menos com essas diagnoses mais simplificadas. E é com isso que a gente pretende exportar os dados para fora do mundo. Então, como a gente consegue ter uma descrição mínima em inglês, a gente quer somar essa descrição na flora do mundo, mesmo que você tenha outras coisas em português. Por exemplo, o sistema é trilingüe, né? Ele é português, espanhol e inglês. E aí a gente tem nossos irmãos que trabalham super bem com a gente e que podem trabalhar em espanhol sem problema nenhum. Uhum. É assim que funciona. E a gente fica meio que monitorando, né? Se tem alguma coisa assim. Todo mundo comete erros, sabe, Leopoldo? Então, isso que eu ia te perguntar isso, porque imagina, são quase 1.000 taxonomistas, não é que a gente olha ali o banco de dados, tá tudo lindo, né? Mas e os problemas por trás do projeto? Quais são? Vários, então, eu imagino, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Imagina, uma rede de 1.000 pessoas, é um desafio, né? Mas, assim, o que acontece? Todo mundo comete erro. Então, você pode ter lá, você marcou uma planta que é da Floresta Atlântica no Cerrado. Aí um usuário percebe e manda um e-mail. Ele fala, não, gente, essa planta não é do Cerrado, não é da Mata Atlântica, ela não é do Cerrado. E a gente vai corrigindo. Assim, quase nenhum erro, não tem mais esse tipo de erro, porque a gente foi corrigindo. A gente tem um projeto com 12 anos de existência. Então, a gente vai apurando esses dados. E os usuários também, quando percebem alguma coisa, a gente tem um e-mail de contato lá, eles mandam para a gente. Grande parte das nossas questões hoje, Leopoldo, são com relação à lei de repartição do benefício, a lei da biodiversidade. Então, para quem não sabe, a flora é a base fundamental para a aplicação da lei. Então, quando uma empresa vai fazer acesso à biodiversidade brasileira, produto acabado, o que é recomendado pelo Ministério do Meio Ambiente é que ela consulte a flora para saber se a planta é nativa e tem que haver repartição de benefício nesses casos. Então, existe sempre um questionamento legal, hoje em dia legal, né? Via ofícios, que me toma bastante tempo atualmente, de algumas empresas questionando a informação que o taxonomista coloca na flora. Então, o Copaífera officinalis, por exemplo, é um nome vastamente... Eu vou dar um exemplo porque isso não é segredo, né? Copaífera officinalis não é um nome, não é uma espécie que ocorre no território brasileiro. Isso é um equívoco histórico. E na flora, ela está como não ocorre no território brasileiro. Então, o que as empresas estão usando como Copaífera officinalis são outras copaíferas, que nunca foram identificadas, que não têm um testemunho de herbário. Copaífera officinalis é uma espécie extra-brasileira, então a gente precisa ajustar isso. O que as empresas estão utilizando? Não é a officinalis, segundo os pareceres dos nossos taxonomistas que conhecem o grupo. E aí a gente tem que fazer esse parecer e enviar para o MMA. Todo o embasamento teórico, técnico, citando os artigos, para a informação que está corroborando a informação que está na flora. Por outro lado, algumas vezes, a gente também comete erros. E aí, quando a empresa fala isso com a gente vai lá e corrige, entendeu? O taxonomista, ele não é imune ao erro. Todos nós erramos. E aí ele revisita aquele dado e fala, ok, realmente isso foi um equívoco, nós estamos revendo e corrigindo o erro. Normalmente não é, normalmente são espécies, então, espécies de vanila, por exemplo. Vanila, não, essa espécie de vanila não é nativa do Brasil, é nativa do México. Não é verdade, aquela espécie de vanila que a empresa está utilizando foi registrada pela primeira vez na Flora Brasiliensis, ela é uma espécie nativa que ocorre até o México. O range de distribuição dela é até o México.
mas ela é nativa da flora brasileira, né? Então, esse tipo de situação a gente tem que, hoje em dia, responder e que toma um certo tempo, não é um problema, mas toma um certo tempo. A gente, assim, a gente tinha expectativa, está muito difícil, né? Assim, a gente está sobrevivendo no limite. Assim, eu tenho uma instituição muito boa, para a sorte do nosso projeto. O Jardim Botânico do Rio é completamente afeito a esse projeto, ele não é um projeto da Rafaela, ele é um projeto de 1.000 pessoas, com milhares de usuários, e que o Jardim Botânico do Rio endossa completamente. Então, grande parte da infraestrutura e do apoio que a gente tem é basicamente, hoje, ele é só do Jardim Botânico, é só institucional. A gente tem pouquíssimo dinheiro externo, a FAPERJ também nos ajudou nos últimos anos, mas realmente os recursos secaram depois de 2017. Assim. A gente sofreu um baque nisso, a gente tinha uma equipe muito maior, a gente respondia as coisas com mais agilidade. Então, isso assim, foi uma coisa que tem nos dado um pouco de desgosto, vamos dizer assim, porque a gente é um projeto de tanto sucesso, sabe, Leopoldo? E a gente é tão usado por todo mundo, assim, é isso, né? A gente é a base para as decisões legais sobre a repartição de benefício. Então, a gente espera que a gente tenha um reconhecimento internacional, tudo que se espera de um bom trabalho, né? Mas está difícil de conseguir recursos externos, assim, para a gente, externos que eu digo, não orçamentários do Jardim, para a gente manter essa iniciativa andando, assim. É isso, para a sorte da gente, a gente tem o Jardim Botânico. Então, isso, pelo menos com o mínimo, a gente vive, sabe? Uma coisa que eu esqueci de falar, Leopoldo, os taxonomistas trabalham voluntariamente, viu? Sim, eu ia te perguntar isso. Trabalho voluntário. Isso é um trabalho voluntário. Com colaboradores dessa iniciativa, né? Exatamente. Assim, a maioria deles é bolsista de pós-graduação, é professor universitário, é pesquisador. Então, assim, faz parte, de certa forma, faz parte do que é a nossa lida. Mas você não necessariamente é obrigado a fazer a Flora do Brasil, você pode ficar fazendo outras coisas. Então, assim, essas pessoas acreditam e acham a iniciativa importante, por isso que elas estão nela, assim, voluntariamente. Mas imagina o orgulho, né? Você, como botânico, taxonomista, participar de um projeto desse, né? Deve ser uma sensação incrível, né? Acho que sim. Pessoal, a gente está se encaminhando para o encerramento. Quem tiver perguntas para fazer para a Rafaela, pode colocar aqui no chat, que a gente pode perguntar ainda para ela. E, Rafaela, assim, eu queria te perguntar em relação aos biomas, né? O que você poderia trazer de peculiaridades sobre cada bioma? As pessoas falam muito da Amazônia, né? Como exemplo de biodiversidade, a floresta amazônica e tudo mais, mas você já falou que a Mata Atlântica, por exemplo, tem muito mais espécies que a própria Amazônia, né? O que você poderia trazer de peculiaridade sobre cada bioma brasileiro? Assim, eu não gosto, mesmo. Eu não gosto de botar os números friamente, porque a gente fica falando, quem tem mais? Quem tem mais não é o único motivo. Então, assim, precisamos saber quem tem quantas espécies tem em cada bioma, isso é muito importante. Mas eles têm particularidades únicas e especificidades únicas, e que um ter mais e outro ter menos não é demérito, é uma característica biológica daquele bioma. Então, ou o tamanho deste bioma no território brasileiro. Então, por exemplo, o Pampa não é um bioma brasileiro exclusivamente. Grande parte do Pampa é extra-brasileiro. Então, isso significa que o Pampa é menos importante porque tem menos espécies no Brasil do que os outros biomas? Não, ele tem espécies únicas que só ocorrem no Brasil no bioma e que é fundamental a gente conservar.
Então, uma coisa que eu acho importante é que, pelas legislações dos países, nós somos responsáveis pela conservação das nossas espécies, ok? Metade das espécies que ocorrem mais ou menos metade das espécies que ocorrem no território brasileiro são exclusivas do território brasileiro. Então, se o Brasil não proteger, não tem como outro país proteger, porque elas só ocorrem no território brasileiro. Isso é um ponto. O outro ponto é que essas espécies não estão distribuídas pelo bioma inteiro, pelo território brasileiro inteiro. Cada um tem blocos de espécies diferentes em cada bioma. Então, você não vai salvar as espécies que são exclusivas do Pampa protegendo a Mata Atlântica somente. Você precisa também proteger o Pampa. Então, e as espécies da Caatinga, que é o único bioma, de fato, exclusivamente brasileiro. E muito negligenciado por gerações, assim. Porque a gente julga a Caatinga pela aparência seca, tórrida, e acha que ela não tem diversidade biológica. O que é um engano, e os cientistas já mostraram isso solidamente. Mas, assim, falando em números, dito tudo isso, eu posso falar em números. Sim, a Floresta Atlântica é o bioma brasileiro com maior número de espécies conhecidas, de plantas, tá? Isso incluindo briófitas, samambaias e as angiospermas. O Cerrado e a Amazônia ficam mais ou menos no mesmo número de espécies. Eu queria que... eu não vou falar os números, as pessoas têm que entrar lá no site e falar plantas da Floresta Atlântica, escolher que você vai ver o número do lado. O site dá esses números, então eu não vou falar. Muito boa. Pessoal, procure aí Flora do Brasil 2020, que vocês vão achar esses dados. Então, mas existe... o foco está na Amazônia, e é um foco importante, e é importante a gente dizer que, historicamente, a nossa catalogação de biodiversidade ela é melhor na costa, onde a gente foi colonizado. Então, a costa, as grandes instituições, as mais antigas, a história de colonização bota o foco na Floresta Atlântica, né? Então, é difícil essa comparação, porque como a gente tem muito mais estudos na Floresta Atlântica do que no Cerrado e do que na Amazônia, é desleal fazer essa comparação. A gente precisaria ter os estudos igualados para a gente poder comparar. Porque, assim, a Amazônia é um mar de desconhecimento de biodiversidade. E ela me chama mais atenção hoje por conta dessa velocidade de destruição e da nossa impotência de catalogar aquela biodiversidade. É muito duro trabalhar na Amazônia, é muito difícil, é muito custoso financeiramente. Então, isso foi uma das partes que esse projeto, apesar de ele ser um projeto de sucesso, a gente tinha um tripé quando a gente começou, que era digitalizar as amostras de herbário, fazer as monografias de forma online, ter um sistema capaz de fazer essas monografias online e diminuir os vazios de coleta do território brasileiro. Então, dos 3, 2 a gente conseguiu, ou conseguiu pelo menos parcialmente. A gente tem um sistema robusto e a gente tem as espécies sendo descritas nesse sistema. A gente tem uma parte das coleções brasileiras com as essicatas online. A gente tem o Reflora, a gente tem o INCT, então a gente já tem imagens. Não são todas, mas já tem. Mas a gente não conseguiu apoio para diminuir as lacunas e as diferenças de conhecimento das diferentes partes do Brasil. Assim. Isso é um desafio para a próxima década, se sobrar floresta e cerrado em pé para a gente catalogar. Pois é, eu queria encerrar a nossa conversa trazendo um dado que é um pouco triste. Né? Então, o relatório anual do desmatamento no Brasil, ele fala que a área desmatada no Brasil em 2019 corresponde a 8 cidades de São Paulo.
Eu queria te perguntar, e para você deixar uma mensagem final para o nosso público, né? O que a perda da biodiversidade pode acarretar em termos econômicos, terapêuticos, políticos, etc., na nossa vida de modo geral? O que isso representa, essa perda da biodiversidade? Assim, para mim isso eu falo isso, é um pesar, né? Assim, a humanidade, nós, sociedade, ou a humanidade, ou os brasileiros, não enxergarem que a sua maior riqueza é biodiversidade, continuar achando que commodities é mais importante, para mim isso é uma tristeza, assim, porque a gente não consegue sair do modelo colonial de 500 anos atrás. Nós continuamos destruindo patrimônio público, lembrando que grande parte dessas plantas e desses ambientes são terras públicas. Então, a Constituição brasileira ela é bem clara, a biodiversidade, o meio ambiente é um direito a de todos. Então, quando a gente perde uma floresta pública, somos todos nós que estamos sendo extorquidos, é a sociedade, né, para benefício de um ou outro, grileiro ou fazendeiro. Então, a gente tem que ter muito claro que a gente está sendo roubado quando destroem a nossa biodiversidade, porque ela nos pertence, ela é um bem de todos nós e que deveria estar sendo utilizada para melhorar a qualidade de vida da nossa população. A gente está perdendo, a gente tem que investir na parte de medicamentos oriundos da biodiversidade com tecnologia nacional. A gente precisa investir em tecnologia nacional para usar essa biodiversidade, né? A gente precisa melhorar, ampliar nosso escopo de alimentação. A gente precisa salvaguardar os parentes silvestres das plantas que são muito importantes na nossa alimentação. A mandioca, os parentes silvestres da mandioca precisam ser salvaguardados, né? Então, é triste para mim que eu não consiga fazer com que mais pessoas enxerguem isso, sabe, Leopoldo? Que perda de biodiversidade é perda de qualidade de vida, é perda de um futuro melhor, é perda de uma sociedade mais justa. Que a gente não pode se alienar a essa perda, assim, sabe? E a gente tem que mudar de atitude também, né? A gente tem que diminuir o consumo, a gente tem que saber os produtos que a gente compra, a gente não pode comprar boi do desmatamento, não pode comer bife oriundo de terra grilada e de desmatamento ilegal. A gente tem que pensar no consumo consciente do nosso dia a dia, porque se a gente não tem poder público capaz de mudar isso, o consumo pode. Nada melhor do que um consumidor parando de consumir produtos para o mercado se adaptar e fazer um outro tipo de produto. Entendeu? Se ninguém comer boi de desmatamento, vamos fazer um pacto. Ninguém mais come bife oriundo do desmatamento. Rafaela, que mensagem essa sua live nos deixou. Foi excelente esse bate-papo, eu ficaria horas aqui conversando com você. Muito inspiradora a sua fala, a Suzana está comentando, o pessoal está elogiando, está ansioso para ler o seu artigo, que vai estar disponível na segunda-feira, tá? Para todos vocês fazerem o download e lerem a nossa nova revista Flora. É um grande privilégio para a gente ter você na nossa primeira capa, vai ser algo assim histórico, depois que a gente olhar o passado, todos os números, vai ser muito importante trazer essa primeira matéria na capa. A gente está muito feliz. A gente teve uma pergunta aqui que a gente não respondeu. Posso responder? Ah, sim, da Sharon, né? Eu até ia te comentar. O que você tem a dizer desse comentário? Faz sentido? É isso mesmo? É isso que eu estava falando. Se a gente... É difícil para responder essa pergunta, porque ela é uma pergunta baseada em conhecimento desleal, desigual. Então, assim, a Mata Atlântica é uma floresta muito especial, biologicamente falando, porque ela tem latitude, longitude, altitude, variação altitudinal, tem a nebulosidade que chega do mar, né?
Então, realmente, a riqueza dela é muito única. Mas a dimensão amazônica também é muito única. Então, é capaz, assim, com certeza, no mínimo igual, eu acho que tem que ser. E esse passivo histórico que a gente tem de pouco conhecimento da floresta amazônica não me deixa confortável de responder essa pergunta dela sem fazer outras perguntas, entendeu? Porque é desleal comparar a Amazônia com a Floresta Atlântica por causa dos anos que a gente tem de estudo, assim, a mais na Floresta Atlântica. E o número de cientistas, e o número de taxonomistas. A gente precisa de um... Vou falar uma coisa aqui. Eu sempre gosto de falar isso. A gente precisa de um plano de nação. Um plano de nação para conhecer a floresta amazônica sem ela ser devastada. Para ela gerar riqueza, além do que ela já gera hoje, porque tem que lembrar que a chuva que a gente tem no Sudeste, no Centro-Oeste, né, e a estabilidade climática, enfim, não vou bater no chovendo molhado, mas a gente precisa muito de um plano de conhecimento, desenvolvimento científico na Amazônia, para a gente poder responder essa pergunta com mais tranquilidade. Um aproveitamento sustentável da biodiversidade, né, que envolva geração de renda, realmente é todo um planejamento, né? É um plano de nação. Diversos setores, exatamente. Tem que ser um plano de nação, assim. Nós estamos falando de 50% do território nacional, né, Leopoldo? A gente olha o mapa do Brasil, eu acho que as pessoas não têm muita dimensão do que a gente... Quando você está olhando o mapa, para olhar o mapa, assim. É uma porção gigantesca do território nacional que vai além das nossas fronteiras, mas é 50% do território brasileiro. Então, a gente tem que ter um plano. O atual não funciona. E nós, brasileiros, somos muito gratos e orgulhosos por esse trabalho aí que vocês encabeçaram, toparam de fazer, porque isso é um legado, né, para o Brasil e para o mundo, né? Para o mundo. Então, assim, a gente fica muito... poder divulgar, assim, estou honrada de poder estar aqui falando com você e mostrar nosso trabalho. Eu quero agradecer o convite, na verdade. O privilégio é todo nosso, e eu queria também agradecer, além de você, os outros autores do artigo, eu sei que eles estão assistindo aqui a live, a Marli Morim, o Vinícius Souza, o Bruno Walter e a Fabiana Filardi. Então, obrigado para vocês também por terem colaborado nesse artigo de capa, que está excelente, está maravilhoso. Gente, segunda-feira, tá? Logo no começo da manhã já vai estar disponível para vocês baixarem a revista, tá? Esperamos que vocês gostem do conteúdo que a gente preparou nesse primeiro número. Foi preparado com muito carinho, muita dedicação pela SBF Gnosia. E esperamos todos vocês futuramente para mandarem trabalhos, né? Então a revista ela vai estar aberta à colaboração de todos vocês. No nosso site vai ter as orientações para vocês enviarem os textos em cada sessão, né? Cada sessão da revista tem as suas regras, as suas normas específicas. Então todos vocês desde já estão convidados a mandar trabalhos. Se vocês têm trabalho de extensão, querem falar sobre ensino de farmacognosia, querem falar sobre experimentos científicos, biografias, plantas, etc., prepare já os seus textos, tirem da gaveta esses textos de divulgação científica, que muitas vezes nós não temos espaço. Exatamente. Divulgar. A gente, às vezes, não tem espaço para fazer a divulgação científica, e agora, na SBF Gnosia, a gente vai ter esse canal, esse veículo, então todos vocês estão convidados desde já, queremos a contribuição de vocês. O próximo número já está sendo preparado, né? A gente nem lançou esse, já está fazendo o próximo, porque é assim, né? Não para. O trabalho tem que continuar. Então, ainda dá tempo para vocês mandarem, tá? Na segunda-feira, a gente vai divulgar os prazos, as chamadas todas para submissão dos textos, e esperamos que todos vocês gostem. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam aqui no YouTube. E, Rafaela, muito obrigado mais uma vez, foi maravilhoso. Foi um prazer também, muito obrigada pela honra e pela oportunidade de falar do que a gente faz, né? Mostrar mais para mais pessoas, foi ótimo. Imagina, foi um prazer. Muito obrigado, tá? Um abraço e boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.